A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Olha, mais um domingo, né? Mais um domingo de bênção, mais um domingo de graça, mais um domingo em que estamos aqui juntos, você e eu, para estudarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de poder estudar a Bíblia, né? Então estamos aqui na rádio CBC Gospel, como também na CBC TV e também no nosso canal no YouTube, para assim estudarmos a Palavra de Deus. Peço a você que acesse o nosso canal, Bispo Antônio Dias Oficial, ali no YouTube, e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a divulgar o Reino de Deus, e também deixe lá o seu like, tá? Ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós estivermos lançando um novo vídeo, tá? E será um grande prazer ter você, né, junto conosco nesta empreitada de divulgar o reino do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, neste domingo nós vamos estar estudando a 5ª lição da nossa revista, né? A revista da CPAD, tá? A 5ª lição é do dia 1º de maio de 2022. E hoje o tema é um tema muito significativo para a gente, tá? O tema hoje é: o casamento é para sempre, né? Parece que as pessoas hoje já não têm mais essa ótica com relação ao casamento, os conceitos mudaram, não é? Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, né? A palavra de Deus, ela não muda, ela continua a mesma. Então, os ensinamentos do Senhor no Velho, no Novo Testamento, continuam confirmando o casamento, né? E é importante a gente, então, discorrer sobre esse assunto para esclarecer aos amados irmãos sobre as virtudes do casamento, o significado do casamento e a visão de Deus para o casamento. O nosso texto áureo está em Mateus, no capítulo 19, no versículo 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então é muito forte este texto aqui, tá? Não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, o casamento é para sempre. Eu não sei a sua maneira de ver este tema, mas eu creio que depois de acompanhar o estudo, você também vai começar a ver pela ótica de Deus o casamento, tá bom? A verdade prática da nossa lição é a seguinte: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus, ele condena o adultério. O nosso texto bíblico da lição, meu querido, que está também, né, em Mateus, no capítulo 5, versículos 27 ao versículo 32, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que
atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a orientação para a nossa lição de hoje. Querido Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Senhor, pela bênção de estarmos na tua doce e santa presença neste domingo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Peço a Ti a direção, meu Deus, para o estudo da Tua palavra, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, meu Deus, o nosso coração, para que possamos assim entender o Teu querer para as nossas vidas, que possamos entender a Tua palavra, que possamos colocá-la em prática, Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, alcança o Teu Filho, que nesse momento está também orando comigo e que vai também estudar a Tua palavra. Meu Deus, esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, né, meu querido? E a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração de uma maneira muito significante, tá? E estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, agora a lição número 5, de 1º de maio de 2022, e o nosso tema é o casamento. O casamento é para sempre. Queridos, nesta lição nós estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Vamos ver que a Bíblia condena o adultério, que a Bíblia afirma a indissolubilidade do casamento. Queridos, num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, nós apresentamos um estudo que vem fortalecer a instituição do casamento, e este estudo apresentará o seu caráter divino, porque foi Deus quem instituiu o casamento. Queridos, na lição de hoje, nós temos 3 objetivos importantes para alcançar. O primeiro é apresentar a condenação do adultério. Também mostrar que o que rege o coração, isso regerá o corpo. E também afirmar a indissolubilidade do casamento. Então é muito importante, queridos, que entendamos isso. Todo seguidor de Jesus tem em alta conta a instituição do casamento, pois o casamento é uma instituição vinda de Deus para o homem e a mulher. Por isso, queridos, os valores da Bíblia que regem o casamento são opostos aos que são propagados no mundo secular, no mundo atual. Tá? Então, amados, o modelo tradicional de casamento está em sistemático ataque secular. O modelo divino de casamento está sistematicamente em ataque secular. Então, por isso, antes, de qualquer decisão que você venha tomar quanto ao seu casamento,
Faça essa interrogação. O casamento é para sempre? Procure na palavra de Deus que você vai encontrar a resposta, tá, meu amado? Então é importante que você veja isso, tá? Então, não esqueça jamais disso aqui, tá certo? No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça, evidencia o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e dos fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus invoca o sistema, ou o 7º mandamento, não adulterarás, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. A intenção de Jesus, queridos, é colocar o casamento no seu devido lugar. Colocar o casamento como foi designado pelo próprio Deus. Se você ler aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, diz: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Queridos, na comunidade do ensino, na continuidade do ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Tudo tem início no nosso coração. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio. Então, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da natureza da vida conjugal, né? E do verdadeiro lar cristão, né? Então, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, tá? Então, essas evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge caem por terra, tá? Porque os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Jesus procuram de todas as formas a preservação da natureza da vida conjugal. Aqui em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Queridos, a preservação da pureza da vida conjugal é um dos grandes valores do cristianismo, do verdadeiro lar cristão. Aqui em Mateus, onde lemos, no capítulo 5, versículo 27 a 32, nós encontramos todas estas bases para o estudo de hoje. Jesus esclarece que não é espaço para uma vida moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada, né? A sociedade degenerada quer ter uma vida dupla, né? Uma vida moral dupla, mas a palavra de Deus não deixa espaço para esse tipo de atitude. Então, queridos, a palavra-chave da nossa lição de hoje é o casamento. E na primeira parte da nossa lição, o nosso tema é a condenação do adultério. Amém? A condenação do adultério. Bom, mas o que é adultério? Qual a definição de adultério? Olha, no grego temos o verbo moicheio, que significa cometer adultério, ser um adúltero, ou ter relação ilícita com a mulher de outro. Da mulher,
significa permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, queridos, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa, né? Que uma mulher casada tenha relação com um homem que não é seu esposo. Isso é adultério. A idolatria também era chamada figuradamente de adultério. Por quê? Porque se entende que o povo de Deus, quando se prostituía com outros deuses, quando se relacionava com outros deuses, estava se prostituindo, estava adulterando, quer dizer, estava traindo ao seu Deus único e verdadeiro. Então essa palavra adultério, ela é muito forte, se aplica ao casamento e se aplica também ao nosso relacionamento com Deus, quando nós, queridos, traímos Deus com outros objetos, com outros deuses e com outras coisas, tá certo? Então, aqui em Jeremias 3, versículo 8 e 9 diz: e quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma e se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. Isso aqui, irmãos, está se referindo à idolatria. O povo de Israel traindo o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Aqui também em Êxodo, né? Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem a costa, justamente por causa, queridos, do adultério, da rebeldia, da traição. Então, queridos, jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Então, na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, o que se desejava era preservar o casamento, preservar a fidelidade conjugal, preservar a família. Então, o mandamento não adulterarás, trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal, preserva a família, a célula máter, a célula mãe da sociedade. Queridos, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. E o que nós vamos ver aqui, no segundo ponto deste tema, sobre condenação do adultério, é a posição do Senhor Jesus Cristo quanto a essa situação, quanto ao adultério. Olha, queridos, para Jesus, a gênese do adultério está no coração. Quer dizer, o início, o começo do adultério está no coração. Começando com um olhar cobiçoso, com pensamentos impuros, que levam então à prática sexual ilícita. Então, o posicionamento do Senhor Jesus, do nosso Mestre, vai além de tudo o que o Antigo Testamento, que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Por exemplo, divorciar-se de sua mulher. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1, diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio
e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Jesus vai ao cerne desta questão. Jesus fala de um coração profano, de um coração contaminado, de um coração capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à sua esposa, sem ela ter lhe dado motivo algum. O Senhor Jesus é terminantemente contrário a essa prática, a essa atitude que nós vemos aqui em Deuteronômio 24, versículo 1. No sermão do Senhor Jesus, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Pois é dessa forma, meus amados, que se consegue manter a pureza em 3 níveis. Porque nós precisamos ser puros nessas 3 situações aqui: a pureza sexual, a pureza moral e a pureza social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Jesus Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Então, por isso, nós devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Paulo nos aconselha lá aos Filipenses, ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. É aqui que nós temos que nos deter, meus amados, tá? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, tá? Então, é nessas qualidades que nós devemos nos deter. Então, queridos, Jesus, a sua posição quanto ao adultério, Jesus condena terminantemente. Queridos, mas é importante nós vermos aqui os males provocados pelo adultério. Os males provocados pelo adultério. Queridos, o adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no nosso relacionamento, no relacionamento a 2, sempre será ruim. Sabe por quê? Porque gera desconfiança, gera feridas emocionais, gera desvalorização, gera desrespeito, gera fraqueza, gera queda na vida espiritual. Então, os males do adultério são grandes, profundos, terríveis, porque ele produz uma decadência moral, social, espiritual terrivelmente grande. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Na lição passada, nós estudamos sobre os pensamentos ruins, que precisam serem extirpados, não é verdade? E aqui nós estamos vendo, meu amado, que é importante nós evitarmos a prática do ato do adultério quanto do pensamento ou dos pensamentos indevidos, tá, meus amados? Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores do que o prejuízo material, físico, social, moral. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo, né? E deturpa a mente do cristão,
que tendo a mente de Cristo, só deve pensar nas coisas boas. Então, se não houver pureza no seu pensamento, amado, se não houver lealdade para com a sua esposa, para com o seu esposo, tá? O seu relacionamento entra em perigo. O seu relacionamento entra em perigo, deturpa a mente. E você, como cristão, vai ter sua mente deturpada. Você que tem a mente de Cristo, só deve pensar, amados, coisas boas. Paulo fala aqui em 1 Coríntios 2,16, ele diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ele, olha, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, né? Quem foi? Quem conheceu? E Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você está em Cristo. Você é nova criatura. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus, para que você possa ter conhecimento do que o Senhor Jesus Cristo pensa também sobre o matrimônio. Queridos, o casamento é para sempre. Queridos, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências, elas são devastadoras. Além de ser pecado, também fere a santidade de Deus, tá? Fere a santidade de Deus. Então não esqueça disso, tá? Salomão fala aqui em Provérbios 5, a partir do versículo 3 até o 8, ele diz, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. E assim, se você continuar lendo até o versículo 8, pois você vai ver quão terrível é as consequências do adultério. E muitas pessoas estão enveredando por este caminho. Queridos, peça a Deus que te abençoe e que te dê segurança, sobriedade, que você seja um esposo fiel. O Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Olha, no subsequente estado adúltero da mulher que se casa com um novo companheiro, tá? A falta é colocada aos pés do primeiro homem que, de acordo com Jesus Cristo, obtém um divórcio frívolo, né? Então ele a torna a sua esposa prostituta, adúltera, né? Por causa da sua frivolidade, por causa do seu divórcio inconsequente, sem justificativa, tá? Então ele participa, né? Ele precipita um estado adúltero da mulher que se casa outra vez, né? Sem razão de ter se separado, não é verdade? Então, meu amado, nós precisamos ter muito cuidado. O segundo ponto fala sobre o que rege o coração, regerá também o corpo. Este é o segundo ponto da nossa lição. Isso aqui é interessante, é importante nós entendermos isso aqui, né? Porque o que rege o nosso coração, rege o nosso corpo. Nós fazemos, as nossas atitudes são movidas, nós somos movidos pelo intento do nosso coração, tá? Então, o que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte, meu amado, é o coração. Olha aqui em Mateus 15, versículo 19, diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Olha só o que provém do coração. Então, o que procede do coração e o que está procedendo do seu ou do meu coração? Olha, mais uma vez, porque do coração procedem os maus pensamentos. Que pensamentos? De morte, pensamentos de adultérios, de prostituição, de furtos, de falsos testemunhos, de blasfêmia. Então, querido, do hebraico, coração, lebab, fala do homem interior, da mente, vontade, alma, fala da inteligência. Trata-se do lugar dos desejos. O coração é o lugar dos desejos, o lugar das emoções, o lugar das paixões. Então, no seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Paulo fala aqui aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos, um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente. Sabe por quê? Porque o seu coração, ele é regido, controlado, governado pela palavra de Deus. E para que o meu coração seja governado pela palavra de Deus, eu preciso guardar essa palavra aqui, guardar no meu coração, como fez o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então eu preciso esconder a palavra do Senhor no meu coração, justamente para eu não pecar contra o Senhor. O que rege o coração, regerá o corpo. O homem, ele é, amados, o que ele pensa. Nós somos produto do que nós achamos que somos. É sabido que o homem é o que ele pensa ou o que ele sente. Os pensamentos, as ideias que estão, querido, no seu homem interior, são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Você lembra de Gideão? Ele era o que ele achava que era, só que Deus via Gideão como um varão valoroso. Mas para Gideão, ele era da menor tribo, da menor família e o menor da sua família. Queridos, precisamos entender que nós somos o que nós achamos que somos. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que se concretize isso na prática. Ele semeou, ele vai colher o que ele semeou. A cobiça, meu querido, é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado.
Cada um, queridos, é engodado por sua própria cobiça. E a cobiça dará a luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Paulo diz aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Está vendo aí, amado? Como é terrível o pecado. O homem é o que pensa que ele é. Mas nós, Deus tem uma ótica diferente a nosso respeito. Olha, o Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Aqui em Mateus 15, 19, ele diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Em Lucas 6,45 ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que foi muito bem explicado por Paulo, não é verdade? Quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Aqui em Gálatas 5,19 até o 28 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem, desse homem interior, homem produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Paulo fala aos Efésios 4:24, ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você foi criado, você aceitou Jesus, entregou sua vida a Ele, você foi criado em justiça e em santidade. E aos Romanos 6, no versículo 12 e versículo 13, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amados, a saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Pensa nisso. Esta é a saída, tá? Então, queridos, o que rege o coração regerá também o corpo, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Olha, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo, amados, é viver na dependência do Espírito Santo. Aqui aos Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O segredo é andar em espírito. Então eu preciso abrir espaço para que o Espírito esteja me orientando. Amém? Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico, né, para mostrar como se deve fazer para vencer
os instintos sexuais. Jesus até usou de palavras exageradas para nos fazer entender o que nós devemos fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira fora para longe de ti, né? Cristo não tinha a intenção de incitar alguém à prática da mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito para que não seja instrumento de pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estiver cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Aqui em Romanos 12:1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aos Coríntios 6, 1 Coríntios 6:20 ele diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que glória, né, amados? Então, o que procede do coração e permeia o pensamento do homem vai determinar o seu comportamento. Queridos, o terceiro ponto da nossa lição é a indissolubilidade do casamento. A indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. O casamento na perspectiva bíblica, amados. Nós sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Aqui no Gênesis 1:28, o Senhor Deus diz o seguinte: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E no 2:24 o Senhor diz o seguinte: portanto deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, serão ambos uma carne, serão ambos uma carne. Entendeu, meu amado? Presta bem atenção à indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel na perspectiva divina, na visão de Deus. O casamento não se dissolve. Então, na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Queridos, não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás, justamente para que o voto de fidelidade do casamento não fosse quebrado. Deus ordena: não adulterarás. Está aqui em Êxodo 20, verso 14, você vai lá e confere. Então, a singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se
sacrificou pela igreja ao amor do marido para com a sua esposa. Lá em Éfeso, né, lá no livro, a carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, Paulo via esta união de maneira tão cândida, quer dizer, tão santa, que comparou o amor de Cristo, que se manifestou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Como você está amando a sua esposa? Mulher, como você está amando ao seu marido? O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união. Ainda que enfrente as lutas, amados, que enfrente os reveses da vida, né? Mas construirá uma união perfeita, porque vive em amor. O casamento, querido, deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Mas há muitas pessoas que entendem diferente, que Deus lhe deu uma esposa para ser capacho, para ser escrava. Não, Deus lhe deu uma esposa para ser sua ajudadora. Ele deu uma esposa idônea, uma esposa capaz. Esta é a ótica de Deus para a esposa que Ele deu para você, meu amado. Como bem disse o apóstolo Pedro, digo aqui em 1 Pedro 3,7, ele diz: igualmente vós, maridos, coabitais com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então precisamos cuidar bem da nossa família, cuidar bem da nossa esposa, tá? Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem muita gente aí que não sabe por que não vem as respostas das suas orações. Dá uma olhada como você está tratando a sua família lá em casa, não é verdade? Então, amado, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será um casamento para sempre. Se esse casamento for realmente vivido em harmonia, em amor, né? Perfeita união, mesmo com as lutas, com os reveses da vida, né? Você estiver sob a orientação de Deus, na ótica de Deus, sabe? Você terá um casamento abençoado e o seu casamento será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais, tá? Gênesis 1:27 diz: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E aqui em Gálatas 3:28, irmãos, em Colossenses 3:10 e 11 diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servos ou livres, mas Cristo é tudo em todos. E na vida a dois, irmãos, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas, né? A serem cumpridas. Aqui em 1 Coríntios diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido, tá? Isso se refere ao relacionamento, né? A cumplicidade, a reciprocidade dos sentimentos e relacionamentos
sexual. Queridos, a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala da relação sexual dentro do casamento. Aqui em Gênesis 4:25 diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Olha, queridos, tratada na Bíblia como algo digno, tá? O relacionamento conjugal, a relação sexual é tratada na Bíblia como algo digno. Aqui na carta aos Hebreus 13, versículo 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e o adultério, Deus os julgará. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios. Usar o sexo sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Queridos, é importante entendermos que a nossa vida sexual, ela precisa estar alicerçada no amor, no carinho, no respeito. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve conhecer e deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia, saudável. O casamento é uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Aqui em Marcos 10:9 ele diz: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, queridos, é importante nós atentarmos para esta situação, né? Entendermos que a vontade de Deus é que o casamento seja para sempre, tá? Então há exegetas aí que gastam tempo, muitas letras para provar, né, que o divórcio era permitido, buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas, né, de Samai e de Hillel, né, sendo que a primeira destacava questões de impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo então a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria, irmãos, que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Então, para Jesus o casamento é uma união indissolúvel. Eu fico com Jesus e não com os exegetas que estão aí, né, conjecturando coisas absurdas para tentar justificar as suas próprias práticas, tá? Então, para Jesus o casamento é uma união indissolúvel, por isso deixou claro, né, que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, tá, meu amado? Então é importante entendermos isto aqui, tá certo? Por causa do pecado. Então, pelo padrão baixo e desmoralização em que muitos estavam vivendo. Então, enquanto que a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. E é isso que o divórcio realmente significa. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, nós precisamos dizer que
a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, do casamento, tanto física como espiritual, seguindo padrões divinos lá do Éden, tá? Os dois serão uma só carne. Então, queridos, na perspectiva bíblica, o casamento é uma união indissolúvel, tá? O casamento é uma união indissolúvel. Jesus aborda novamente um dos 10 mandamentos e afirma sua maior autoridade para interpretá-lo. Como alguns dos seus contemporâneos, ele vai às minúcias para restringir, né, esta frase, essa falta grave. Alguns fariseus fechariam os olhos ou andariam com a cabeça inclinada para não olhar uma mulher. Mas Jesus identifica o coração como a principal parte ofendida do ser humano, tá? Então, queridos, é do coração que provém os maus pensamentos. Não esqueça disso. Então, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia com a presença de Deus dentro do seu lar. Tá bom, meu amado? E aqui nós chegamos ao final, né, da lição de hoje e queremos lembrar você aqui de alguns pontos. Para Jesus, onde está o Gênesis do adultério? Né? Para Jesus, o Gênesis, o início do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso, com pensamentos impuros, que levam à prática sexual ilícita, não é verdade? E no sermão do Senhor Jesus, Jesus evidencia a importância do homem e da mulher absterem-se do quê? Absterem-se do que? Jesus evidencia a importância do homem e da mulher absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento. Tá bom, meu amado? E como Jesus via o casamento? Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel. E por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, por causa do pecado, pelo padrão baixo de desmoralização em que estavam vivendo. Era uma concessão, tá certo, meu amado? Então, não esqueça disso, jamais, tá? E, de forma figurada, a idolatria também era chamada de adultério. Então, de acordo com a lição perante Deus, como bem expressou o Senhor Jesus Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato, né? O que fazer para não cair neste mal? Queridos, devemos sempre buscar pensamentos puros, conforme nos diz Paulo aqui em Filipenses 4, versículo 8, não é verdade? Então, que você e eu possamos refletir muito disso. Ele diz assim, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então pensa nas coisas boas, tá certo, meu querido? Olha, Deus, nosso Papai do céu, esteja do alto da sua glória te abençoando. Que Deus abençoe a lição de hoje. O casamento é para sempre. Repita, grave na sua mente. O casamento é para sempre. Você é casado? Seu casamento é para sempre. Pensa em casar? Seu casamento será para sempre. Tá certo? Não separe o homem aquilo que Deus uniu, tá? Nossa lição de hoje foi a lição número 5, do 1º de maio de 2022, com o tema O Casamento é para Sempre. Amém? E eu quero convidar você para estar comigo
logo mais às 7h30 da manhã, no templo sede da Comunidade Batista Cristã, para a lição presencial. Estaremos ali compartilhando a palavra de Deus de forma presencial. Fica na paz de Cristo, que Ele te abençoe. Você que está na TV, muito obrigado pela sua audiência. Amém? Graças a Deus.